Novamente é sempre um prazer poder estar diante de vocês para expor algo da Santa Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é a volta de Jesus. Eu acho esse tema um tema maravilhoso, uma grande mensagem da Palavra de Deus. Como introdução, nós queremos dizer a vocês que todas as vezes Jesus falava de voltar ao céu, ele chamava o céu de casa do Pai. E todas as vezes que Jesus falava que ia voltar para a casa do Pai, os seus discípulos ficavam tristes, porque eles não queriam perder a companhia agradável de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, do capítulo 14, e os versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É lindo essa mensagem. Ele está dizendo que não é para os discípulos ficarem preocupados, turbados. É para os discípulos acreditarem nele, acreditarem no Pai. Aí ele afirma que lá na casa do Pai dele existem muitas moradas. Quer dizer, lugar para todos. E se não fosse desta forma, ele teria dito para as pessoas que não eram assim. Aí ele faz uma afirmação maravilhosa: vou preparar-vos lugar. Ele estava dizendo que ele ia preparar um lugar especial lá na casa do Pai, para aqueles que acreditam nele. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Esse é o ponto mais importante aqui do nosso tema. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala da sua volta e fala do objetivo da sua volta. O objetivo é buscar, levar todos aqueles que acreditam nele. Porque aqueles discípulos primitivos de Jesus, é como se eles estivessem representando todos os discípulos de Jesus no decorrer da história da raça humana. Estamos nós hoje aqui como discípulos de Jesus. O hino que cantamos aqui diz que reinos pereceram, tronos caíram, mas a igreja está em pé. E estamos aqui. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Se passaram reinos, caíram tronos, acabaram os sistemas de governos, e a igreja ainda existe. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que o Espírito Santo continua animando o povo de Deus no atravessar dos séculos. E esta é a razão que estamos aqui, procurando testemunhar de que Jesus vai voltar. Nos temas passados nós falamos daquela sequência de reis, de reinos. Quando a profecia fala dessa sequência de reis que aprendemos aí no curso do Apocalipse, tudo isso são preparativos que Deus está nos dando para compreendermos a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino. Vamos para o livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 3, um pouquinho para frente. Atos, capítulo 1 e o versículo 13. Aqui nós encontramos a citação de algo que ocorreu depois da morte de Jesus.
Veja como é interessante. Quando Jesus fez essa promessa de que ele ia voltar, não passou muito tempo, os discípulos, enquanto esperavam Jesus ir para o céu e voltar para buscá-los, porque Paulo mostra numa das epístolas que ele escreveu, que os cristãos primitivos esperavam Jesus voltar naqueles dias, há 2000 anos atrás, irmãos. Enquanto eles esperavam Jesus subir ao céu, depois voltar para buscá-los, foi ver ou puderam presenciar ato desagradável, um ato desagradável, a prisão de Jesus, sua morte na cruz, seu sepultamento. Estava acontecendo o primeiro desapontamento na igreja de Jesus Cristo. E o primeiro desapontamento foi esse: ver o seu mestre morto e sepultado. Parecia que tudo estava perdido. Se eu estivesse lá, eu pensaria assim: tudo se acabou, porque Jesus disse que ia preparar lugar e vinha buscar a gente. Em vez de ir preparar lugar e buscar a gente, ele morreu. Por exemplo, já está se completando 3 dias que ele está na sepultura. Onde está Jesus? Na sepultura. Como ele vai preparar um lugar para nós? Dá para pensar assim? Eu acho que eu pensaria assim. Por isso eu digo, para eles parecia que tudo estava perdido. Mas Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. E quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele vai se comunicar com seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Que coisa linda! Então, o Cristo ressurreto procura os seus discípulos, se apresenta a eles, com incontestáveis provas de que ele estava vivo. E aqui diz que, durante um período de 40 dias, Jesus esteve com seus discípulos. A Bíblia atualizada do Brasil diz que, nesse momento, Jesus estava comendo com eles, participando ou de uma ceia, ou de um almoço, estavam juntos. Aí Jesus toca neste assunto. E agora, durante 40 dias, os discípulos veem Jesus presente juntamente com eles. Jesus comia, Jesus bebia, estava com eles, e de repente, eles presenciam a ida de Jesus para o céu. É legal saber isso, não é? Vamos imaginar se fôssemos nós. Jesus apareceria para nós, conversava, comia, bebia junto com a gente, depois ele desaparecia, depois ele voltava novamente, durante 40 dias, de repente acontece o último encontro. Isso está no mesmo Atos, capítulo 1, versículo 9 em diante. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Aqui está dizendo, quando dizia isto, que Jesus estava dizendo no momento, é que ele, logo que chegasse no céu, ele ia enviar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo continuasse a dirigir o seu povo na obra missionária, para que o povo de Deus estivesse realmente preparados
para serem testemunhas de Jesus, testemunhar essa grande verdade do Evangelho, a verdade da salvação, a verdade da volta de Jesus para estabelecer o seu reino. E falando sobre a vinda do Espírito Santo, eles percebem, olham para Jesus. Jesus estava sendo elevado aos céus. Na teologia isso é chamado de ascensão de Jesus. Jesus começa a subir. Surge uma nuvem, recebe Jesus. Jesus está partindo para os céus numa nuvem. E eles olham até o momento em que os seus olhos não podiam mais alcançar a pessoa de Jesus. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Varões quer dizer homens, vestidos de branco quer dizer anjos. Eram 2 seres celestiais, 2 anjos, que haviam descido dentre uma grande legião de anjos. No livro dos Salmos mostra isso, que uma grande legião de anjos celestiais haviam descido dos céus para encontrar-se com Jesus, o Rei da Glória. Dessa multidão de anjos descem 2 varões vestidos de branco, 2 anjos em forma humana, e dirige a palavra para os discípulos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? É importante isso aqui, irmãos. Nós podemos imaginar que quando Jesus desaparece na nuvem, eles ficam olhando, porque não veem mais a Jesus. Foi o último encontro. E esses 2 anjos dizem para eles uma mensagem de esperança. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Será que os anjos não haviam percebido que as pessoas, os discípulos, não os tinham visto, porque estavam admirados olhando para o céu? Eles perceberam que os homens não haviam notado que eles haviam descido. Aí chama a atenção: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Os anjos sabiam que estavam olhando para o céu, porque Jesus acabava de desaparecer. Mas os anjos queriam chamar a atenção deles, como se estivesse dizendo: olá, prestem atenção, cheguem de olhar, ouçam-nos. Aí dão uma mensagem: esse Jesus que acaba de ser recebido no céu, ele acaba de chegar no trono de Deus, ele há de voltar. Eu acho lindo essa expressão: da mesma maneira como vocês viram ele subir. Nós podemos discutir 3 detalhes aqui. O primeiro detalhe é que Jesus subiu numa nuvem. E depois, Jesus subiu de maneira visível. Segundo detalhe. E outro detalhe é que ele subiu de maneira corpórea. Os nossos estudos bíblicos, às vezes, para interagir com as pessoas, com os estudiosos da Bíblia, a gente diz assim: vamos discutir esses 3 itens. De que maneira você acha que Jesus vai voltar? De maneira invisível ou visível? A maioria das pessoas diz assim: Jesus vai voltar de maneira invisível. Outros dizem assim:
Jesus deixou o corpo na sepultura e subiu o Espírito. Muita gente pensa assim, né? E a Bíblia está explicando assim: da mesma maneira como vocês viram ele subir, ele há de voltar. Então, se ele subiu numa nuvem, ele vai voltar numa nuvem. E no contexto profético, aquela nuvem não é apenas uma nuvem de fumaça, mas é uma nuvem de anjos que descem para receber o Rei da Glória. Então Jesus vai numa nuvem, vai voltar numa nuvem. Outra coisa interessante, de maneira visível. Por que é de maneira visível? Porque diz aqui, vendo eles. Quer dizer, os discípulos estavam vendo Jesus subir de maneira visível. Se era de maneira visível, também era de maneira corpórea. Então Jesus não subiu um espírito, subiu um Jesus completo, um Jesus ressuscitado. Subiu um homem chamado Jesus, porque estavam vendo. Tem um outro texto na Bíblia interessante. Jesus, no momento, ele quer provar que era ele mesmo que estava ali diante dos discípulos. Ele diz assim: um espírito não tem carne e nem osso, porém eu tenho. Os discípulos perceberam que Jesus, mesmo ressuscitado, tinha a mesma forma humana que eles. Era de carne e osso, só que era um corpo transformado, ressuscitado, um corpo incorruptível. E com esse corpo incorruptível, Jesus sobe aos céus e se assenta no trono. Tem outro verso interessante que Paulo escreve numa de suas epístolas, dizendo que Jesus intercede por nós no trono de Deus, o Jesus homem. Aí eu digo que, se nós tivéssemos uma luneta, um aparelho que pudéssemos através dela olhar, ver o trono de Deus, nós não poderíamos ver o Deus Pai nem o Espírito Santo, porque temos olhos corruptíveis e Deus é Espírito. Mas poderíamos ver Jesus, porque veríamos um homem sentado no trono do universo, intercedendo por todos os seres humanos no planeta Terra. É maravilhoso ouvir isso, irmãos? É. Então nós temos um Salvador, um ser humano sentado no trono do universo, intercedendo por nós. E é com esse corpo incorruptível que Jesus volta para buscar os seus. Mas eu quero dizer algo interessante aqui também. Acabamos de dizer, e vou repetir só para a gente decorar isso. Jesus subiu de maneira visível, corpórea e numa nuvem. E os anjos falaram que da mesma forma como ele ia subir, ele ia descer. Por que eu estou repetindo isso? Porque é bom a gente entender esse detalhe, porque existe muita dúvida com referência a isso. E Jesus tinha desejo de preparar seus discípulos para não serem enganados logo após sua ida para os céus. Vamos ver essa preocupação de Jesus? São Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 23 em diante.
Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Por que Jesus está dizendo para os discípulos que se alguém dissesse que ele estivesse num lugar ou no outro lugar, não era para acreditar? Por quê? Porque eles tinham visto Jesus ir embora. Certo? Não havia motivo para eles acreditar numa falsa história de que Jesus, depois da sua ida ao céu, estivesse se manifestando em algum lugar como se ele estivesse chegando. Porque ele tinha ido para o céu, prometendo voltar. E por que Jesus diz isso? O verso 24 responde: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até outros escondidos. É como se Jesus estivesse dizendo numa linguagem bem simples: depois que for embora, vai aparecer falsos cristos, falsos profetas. Eles vão se manifestar em determinados lugares do mundo, em vários lugares. E graças ao poder de Satanás, eles vão realizar milagres, prodígios. E os seus milagres falsos, seus prodígios, parecem tão reais que podem enganar até mesmo as pessoas escolhidas de Deus. Podem enganar até leitores da Bíblia. Podem enganar pessoas consagradas a Deus. Por isso Jesus está dizendo: cuidado. Verso 25: eis que eu vou tenho predito. Quer dizer, estou dizendo isso antes de acontecer, para que vocês fiquem preparados. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Aí Jesus passa a esclarecer melhor sobre a sua volta. Alguém pode dizer por que o Andrade insiste em dizer isso? Porque se você sair aí pela cidade, você vai encontrar pessoas dizendo que Jesus já voltou, já está reinando. Tem outras pessoas dizendo que a volta de Jesus vai ser de maneira invisível, ninguém vai ver. Quando alguns dizem que a volta de Jesus será de maneira invisível, ninguém jamais do planeta vai ver Jesus voltar. Outros dizem que ele já voltou em 1914. Outros dizem que Jesus nunca mais vai voltar, porque as pessoas morrem, sobem para o céu e se encontram com Jesus lá. E a Bíblia está afirmando diferente. Está dizendo que Jesus foi preparar um lugar para os seus seguidores. Antes de Jesus voltar com poder e glória, não podemos acreditar em nenhuma dessas histórias de que ele tivesse já voltado ou que ele volte invisível. Porque no verso 27, Jesus faz uma declaração muito clara. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí com a sua Bíblia. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Entenderam isso? Ele está fazendo uma comparação. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, Jesus está usando aqui o verbo mostrar para ninguém ficar confuso. Ele quer dizer assim como vocês veem o relâmpago surgir do Oriente e clarear, mostrar, se fazer visível até o Ocidente, assim também será a minha vinda. Tem muita gente por aí interpretando
comunicando a ideia de que Jesus vem como relâmpago porque é tão ligeiro que não dá tempo ver. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que a volta de Jesus vai ser visível como relâmpago. Relâmpago é sinal de visibilidade. Jesus vai se mostrar como o relâmpago se mostra quando ele surge. Assim será também, assim como vocês veem o relâmpago surgir no Oriente e se mostrar até o Ocidente, assim será também a minha vinda. Deu para entender isso, irmãos? Dá para a gente fazer confusão disso aqui? Eu acho que não, porque está muito claro que ele quer dizer que ele vai voltar de maneira visível. Até tem um texto do Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 7, lá diz assim: Ele que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Um dia eu estava estudando a Bíblia com uma família e o homem ficou nervosinho, ele catou a Bíblia e me protestou. Ele queria provar que Jesus vem de maneira invisível, usou esse texto, usou também um outro texto que diz que no piscar de olhos. Aí fomos esclarecer para ele, só vamos aprender isso na próxima semana. Quando fala no piscar de olhos, não é para Jesus aparecer, é para Jesus transformar pessoas vivas e ressuscitar mortos, certo? E aquele senhor queria provar para mim que a volta de Jesus é invisível porque é tão rápida como o relâmpago. Ele não acredita que Jesus esteja dizendo aqui que quando ele faz essa ilustração do relâmpago é para indicar visibilidade da sua volta. Por isso que eu estou dizendo isso, porque há muitas pessoas crendo assim, certo, irmãos? Verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Há 40 anos atrás, quando eu estava estudando esse tema, eu fiquei impressionado com essa citação: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E eu fiquei pensando, que sinal é esse? Que sinal seria esse? Nós podemos usar o verso para responder aqui o que é o sinal da volta de Jesus. Apocalipse 14, versículo 14. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de maneira rápida, para descobrir o que é o sinal da volta de Jesus. Aqui, Jesus está mostrando para o escritor do Apocalipse a forma de sua manifestação. E olhei, o João escreveu assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, ou aguda, ou bem amolada. Porque Jesus está ilustrando a sua vinda com o lavrador que vai ceifar a vítima da terra. O que é fruto ele vai levar para o celeiro, e o que não é fruto verdadeiro vai ser levado para o fogo, para ser exterminado. Mas Jesus mostra, e João vê Jesus voltando numa nuvem. Então, quando Jesus fala lá no Mateus, voltamos lá no Mateus, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, quer dizer que vai aparecer uma nuvem. Aí João diz que quando ele olhou na nuvem, o que aconteceu?
ele viu personagem semelhante a Jesus, ao Filho do Homem. Quer dizer, que os seres humanos que estiverem vivos no dia da volta de Jesus, eles vão olhar para os céus e eles vão ver que surge uma pequena nuvem. E aquela nuvem vai vir em nossa direção. E as pessoas vão olhar para aquela nuvem e eles vão perceber que naquela nuvem estará vindo um homem. Um ser humano vem na nuvem. Por isso que João diz, um semelhante ao Filho do Homem, é um ser humano que vem na nuvem. Tinha uma coroa e uma foice aguda, quer dizer, vai tomar uma providência, ele vai colher o bom trigo da terra, que representa os salvos. Continuação do Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então vai aparecer esta nuvem. Aí quando ela se aproximar da terra, nós vamos perceber que este ser que vem na nuvem é Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha, irmãos, que coisa linda. Ele está afirmando que todas as tribos da terra, pessoas de todos os países da terra, de todas as etnias, dos lugares mais longínquos da terra, estarão vendo Jesus voltar numa nuvem, com poder e glória. Eu falei para aquele senhor que estava me desafiando que Jesus, para voltar no planeta Terra, ele não precisa voltar escondido. Ele não precisa se esconder para vir buscar o que é dele. Porque a Bíblia diz que além dele estar vindo de maneira real, presente, ele vem buscar os seus, vem buscar os salvos. E é com poder e grande glória. Ele vem com a autoridade do céu. Porque um dia desse o Senhor disse: você acredita que Jesus vai voltar? Eu falei: claro que eu creio e digo isso. Ele disse: se Jesus voltar hoje, as pessoas vão matá-lo novamente. Eu fiquei pensando, que fraqueza de conhecimento, né? Jesus volta como rei, e não volta mais como um simples humano, como da primeira vez, porque agora ele é humano transformado, tem sobre as suas mãos o poder, ele traz o cetro de ferro, o rei. Todos os seres viventes se dobrarão diante dele, porque ele é o Senhor. O Apocalipse, Jesus vem como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não precisa se esconder para satisfazer curiosidade de pessoas que não estudam a Bíblia, que não querem tomar tempo para descobrir a verdade de Deus. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com o rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Eu acho maravilhoso esse verso. Ele enviará os seus anjos. Quer dizer que quando Jesus chegar em determinado lugar aqui no espaço, ele não vai pisar na terra nesse dia. A nuvem vai parar no espaço. Uma grande multidão de seres angelicais, de anjos, serão enviados por Jesus
Outro detalhe que você pode perceber aí na sua Bíblia, que esses anjos aparecerão também, vai ser de maneira visível, não somente de maneira visível, mas também audível. Audível quando a gente escuta, vê quando a gente enxerga, audível quando a gente escuta, ouve. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, que esses anjos vão estar tocando trombetas. Ou vocês acham que os anjos vão tocar trombetas surdas? Você vai ver os anjos batendo, tocando as trombetinhas, ninguém escuta, né? Só aquela zoadinha, né? Não é assim. Os anjos vão aparecer tocando trombeta, porque eles são os arautos do reino, os verdadeiros arautos do reino. Porque antigamente, quando o rei ia visitar um outro país, os arautos, os músicos daquele país, tocavam o hino nacional do país para receber o rei. Deu para entender? Aí o povo ficava esperando, vamos apresentar o rei fulano de tal. Aí se toca o hino nacional daquele país, ou às vezes toca o hino nacional do rei que chega para apresentar. Então os arautos do rei cantam e apresentam o rei. Então os seres celestiais virão como os arautos de Jesus, e eles tocam instrumentos de sopro anunciando: o rei está vindo, o rei está chegando. Aí a gente vê Jesus na nuvem de maneira visível, corpórea, e ele passa a ordem para os anjos, e os anjos descem para ajuntar seus escolhidos. No próximo estudo estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos usar esse verso como introdução e vamos fazer a sequência. Jesus enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os anjos é que vão ajuntar os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. O próximo estudo vai ser lindo. A maneira que Deus escolheu, a maneira como Deus vai agir para separar os seus, para buscar os seus. Aí Jesus, através do escrito do livro de Lucas, dá o esclarecimento que precisamos ouvir. Nós não podemos sair daqui hoje sem ouvir essa mensagem. Lucas capítulo 21, versículo 34. São Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é esse, irmãos? Dia da vinda de Jesus, dia da volta de Jesus. Talvez a sua Bíblia diga assim: acautelai-vos, tenha cautela, se cuide, vigiem, para não acontecer que o coração de vocês sejam carregados de gulodice, glutonaria. Glutonaria existe em vários sentidos de coisa. Que vocês não estejam embriagados
Embriaguez não é só, é feito de álcool, de droga. Doutrina falsa também embriaga, intoxica mentes humanas. Às vezes a gente sai para fazer trabalho missionário. Eu aprendi isso com o Tércio, meu filho. Em alguns lugares nós chegamos para fazer o primeiro contato, e na saída o Tércio diz: pai, vamos preparar alguns textos para desintoxicar esse casal. Aí eu falei para ele: por que você acha que estão intoxicados? Ele diz: eles estão intoxicados com doutrina falsa, eles não vão entender nada do que nós vamos falar aqui. Eu comecei a pensar, trocamos ideias e criamos linhas de textos para desintoxicar mentes humanas. Aí a gente chega lá, em vez de passar o estudo, a gente passa aqui, primeiro tem que passar os estudos para desintoxicar. Ele abrir a mente, para depois ele poder entender que a mente está perturbada, o coração está cheio de mentiras, de enganos, a pessoa está embriagada com doutrina falsa, com os ensinos falsos. Paulo chama algumas dessas doutrinas de demônios. As pessoas estão ali procurando Jesus, o Espírito Santo procurando salvar pessoas, levando pessoas a Jesus, mas o coração está carregado de coisas que não devem estar no coração. Outra coisa, Jesus fala que nós temos que tomar cuidado, os cuidados da vida. O que é cuidado da vida, irmãos? São as nossas preocupações, as preocupações que não nos dão trégua para estudar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas alegam assim: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Mas por que não tem tempo? Durante a semana eu tenho o meu horário de trabalhar. À noite eu tenho que ir para a escola. Domingo eu tenho que jogar bola, tenho que praticar esporte, tenho que visitar os parentes, tenho que viver. Preciso viver. Viver é se preocupar com as coisas da vida. Jesus diz: cuidado, tomar cuidado com os cuidados da vida. Às vezes a gente fica preso às preocupações, aos próprios interesses, às responsabilidades da vida. Precisamos ser responsáveis, mas precisamos aprender a respeitar o tempo que Deus nos dá para servi-lo. Por isso que ele diz: tomar cuidado com os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Improviso quer dizer de maneira repentina. Quando você estiver correndo atrás de suas preocupações, Jesus pode voltar, ou você pode morrer despreparado. Verso 35: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha, é uma linguagem rural. Quem é que usa um laço? O peão de boiadeiro. Enquanto o boi corre, o peão joga o laço. Quando ele pensa que está solto no pasto, o peão puxa como é que os camaradas falam? Na chincha. Puxa ele na chincha. Aí ele percebe que está caído, está preso. Então Jesus está dizendo que a vinda dele vai ser como um laço para todos os que habitam sobre a face da terra. Milhões de pessoas estão pensando que estão correndo solto. De repente Jesus volta, e
e elas não estão preparadas. Então Jesus está advertindo seus discípulos, e nós somos seus discípulos. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E essas coisas que hão de acontecer são aquelas que nós aprendemos aqui no estudo passado, no contexto dos sinais da volta de Jesus. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé significa estar pronto, estar preparado, estar consciente de que Jesus está voltando. Quero terminar dizendo muito obrigado, porque vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas não saiam daqui, não vamos sair daqui sem procurar pensar no dever que temos de amar a nós mesmos. Se você ama você mesmo, você vai se colocar nas mãos de Jesus e pedir que Ele prepare você para viver uma eternidade quando Ele voltar. E vamos lembrar que nós somos mortais. Algumas pessoas erram em pensar também. Eu sou jovem, eu já vi alguns jovens falar isso. Eu tenho 23 anos, 22 anos, a média do brasileiro morreu 83, 85 anos, eu tenho 23, tenho muito tempo. De repente a gente ouve os noticiários da cidade: fulano de tal faleceu num acidente de moto. Aí a gente chora. Esta semana eu falei para aquele jovem, ele disse que tem muito tempo faleceu num acidente de moto, um acidente de carro. Será que essa pessoa faleceu preparada? Será que quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar para a vida eterna? Ou ela vai ressuscitar 1000 anos depois para morrer a segunda morte? É bom a gente pensar nisso? É bom. Por isso que Jesus diz que é para nós estarmos preparados. Tem outro texto que diz: vós não sabeis a hora em que o Senhor há de vir. Jesus não explicou o dia nem a hora. Ele só apresentou sinais característicos da proximidade de sua vida. Cabe a nós nos preparar para esse momento. Que Deus nos abençoe.